Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o capítulo 1 desse livro aqui, Inteligência Artificial, do Stuart Russell e Peter Norvig, da editora Campus. Esse daqui é a versão terceira de 2013, publicado no Brasil em 2013, tá? É a versão 3, terceira versão. Então, vou falar sobre um cenário inicial introdutório, né, que ele faz sobre a inteligência artificial. Bom, o termo inteligência artificial foi cunhado em 1956. Essa definição do que significa sistemas de inteligência artificial inclui aí vários aspectos, né, que ele se refere. O primeiro aspecto, ele se refere a máquinas que pensam, tá? É a primeira referência dele. Então, a segundo, máquinas que pensam racionalmente. O terceiro seria máquinas que agem como humanos. E quarto, máquinas que agem racionalmente. Então, são quatro maneiras de você conceitualizar esses sistemas, né? Nessa primeira definição de máquinas que pensam como humano, nós temos uma definição que ele dá assim, ó, sistemas de inteligência artificial consiste na automação de atividades que associamos ao pensamento humano, atividades tais como a tomada de decisões, resolução de problemas e aprendizado. Tá? Na segunda definição, máquinas que pensam racionalmente, ele dá a seguinte definição: estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais. Tudo isso são definições de sistemas inteligentes. Tá? Terceiro, máquinas que agem como humanos. Então, nós temos a seguinte definição: a arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas pelas pessoas. Então, funções que exigem inteligência quando executadas pelas pessoas, se é feito pela máquina, é uma máquina inteligente. E outra definição, quarta definição, máquinas que agem racionalmente. Então, uma definição dentro disso, estudo de projetos de agentes inteligentes. Então, o que é agir racionalmente? O sistema racional é aquele que faz a coisa certa, dado o que ele sabe sobre aquele assunto, seguindo regras lógicas. O agente racional age para alcançar o melhor resultado, um resultado ótimo. O problema é que, diante da complexidade dos problemas, muitas vezes o que conseguimos são sistemas de racionalidade limitada. Ou seja, eles agem de forma apropriada quando não existe tempo suficiente para realizar o cálculo da situação ótima. Ele também fala aqui no teste de Turing. O teste de Turing ele fornece uma definição operacional para definir o que é um sistema inteligente. O computador ele passa no teste de Turing se o interrogador humano, depois de propor algumas perguntas por escrito, ele não conseguir descobrir se as respostas vêm de uma pessoa ou de um computador. Então, o sistema de inteligência artificial ele precisaria ter as seguintes capacidades, tá? Basicamente, processamento de linguagem natural, que permite à máquina se comunicar em um idioma natural. 2. Representação do conhecimento, para que ele possa armazenar o que sabe. 3. Raciocínio automatizado, para ele usar as informações armazenadas para responder às perguntas. E 4. Aprendizado de máquina, que é para ele se adaptar a novas perguntas. Então, o sistema inteligente tem que ser capaz de responder perguntas para as quais ele não foi programado. Ou seja, a capacidade de extrapolar padrões. Então, para fazer um teste de Turing completo, ele chama a atenção que essa máquina também teria de ter visão computacional para perceber os objetos e sistemas de robótica para manipular objetos.
Então, essas 6 disciplinas, processamento de linguagem natural, representação do conhecimento, raciocínio automatizado, aprendizado de máquina, visão computacional e robótica, essas 6 disciplinas, elas formam a maior parte do sistema de inteligência artificial. Ele fala do desenvolvimento da área de ciência cognitiva, que reúne modelos computacionais de inteligência artificial e técnicas experimentais de psicologia para tentar construir teorias precisas e verificáveis a respeito do funcionamento da mente humana. Não é fácil enunciar, colocar o conhecimento informal em termos formais exigidos pela notação lógica de um computador. Em particular, quando o conhecimento que a gente tem não é 100% correto. O termo algoritmo, ele tem origem na tradução dos trabalhos do matemático persa Al-Khwarazmi, do século IX, quando passaram o nome dele para a língua europeia, né? Ele virou algoritmo. Então, daí veio o algoritmo. Nesse trabalho, que foi traduzido pelo Fibonacci, né, ele introduz a álgebra pela primeira vez na Europa e o sistema de numeração indo-arábico. São esses números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que eram números que nasceram na Índia, hindu. Mas como isso veio por meio desse persa, desse árabe, né, então acabou ficando conhecido como algoritmos arábicos, né, mais corretamente indo-arábicos, né. Então, esse é o primeiro desenvolvimento, o desenvolvimento do algoritmo, da álgebra, né. Depois nós tivemos o desenvolvimento matemático da lógica formal, que coube a George Boole, né, a matemática booleana, século XIX. Kurt Gödel, ele chegou no chamado teorema da incompletude. Ele demonstrou que o nosso conhecimento sobre os números não se alicerça em bases lógicas impecáveis, imunes à contradição. Não tem como se livrar da contradição. Isso foi um reflexo na matemática de uma revolução aí que estava em andamento. Einstein revolucionou o conceito de espaço e tempo. Deixou de ser espaço-tempo absoluto, passou a ser um espaço-tempo relativo. A física quântica revolucionou a questão das medições. Você tem que trabalhar com o princípio da incerteza. Você não tem como garantir a medição de posição e velocidade absoluta. Você ou vai trabalhar com a incerteza de uma medida ou de outra. Então, Gödel, ele levou essa mesma incerteza para o domínio da matemática. Ele demonstrou que a aritmética sempre vai padecer de uma das seguintes limitações. Ou será incompleta, ou seja, haverá teoremas que são verdade, mas que não podem ser provados, ou ela será inconsistente, contraditória, como um teorema que é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, invariavelmente, a matemática vai cair nesse beco aí, esse beco sem saída. Sempre irão existir afirmações verdadeiras que são indecidíveis, no sentido que não existem provas dentro desta mesma teoria para explicar essas contradições. Ou seja, algumas funções elas não podem ser representadas por meio de um algoritmo, elas não podem ser calculadas. Alan Turing idealizou uma forma de saber se uma função pode ser computável e observou que não há como se determinar uma forma geral para saber se um programa retornará uma resposta certa sobre uma dada entrada ou se ele vai ficar rodando infinitamente, num loop infinito, que é o problema da parada que ele chama, né? E, em termos gerais, um problema é dito intratável se o tempo necessário para resolver as instâncias dele cresce exponencialmente com relação ao tamanho das instâncias.
o que significa que não podem ser resolvidos num tempo razoável, um problema NP. Um problema típico desse é um problema para você quebrar uma chave criptográfica. Se eu te dou uma chave criptográfica de 10 bits, você gasta, sei lá, 100 horas para quebrar essa chave. Se eu aumento de 10 bits para 11 bits, o tempo que vai gastar para quebrar essa chave não vai ser mais proporcionalmente a 100 horas, vai ser 1000 horas, exponencialmente. Ou seja, eu aumento linearmente aqui a minha entrada, a saída vai aumentando exponencialmente. Isso é um problema NP. Tá? Por isso é que os chaves de criptografia estão garantidas aí, porque esses problemas não são computacionalmente, não tem como se resolver rápido. Em termos gerais, um problema é dito intratável se o tempo necessário para resolver as instâncias dele cresce exponencialmente. A versão de decisão do problema do caixeiro viajante, por exemplo, é um problema NP. Esse NP vem de não determinístico. Tempo polinomial não determinístico. Então, o problema do caixeiro viajante é aquele cara que ele tem que entregar uma carta por várias cidades. O problema é determinar se há uma rota em que ele pode visitar todas as cidades de maneira que a distância que ele vai percorrer é a menor possível. Isso, se forem 300 cidades, isso é um problema muito difícil de resolver computacionalmente. Bom, sobre os sistemas inteligentes, então, ele traz essa discussão de como foi esse mapeamento dos sistemas inteligentes. Né? Dá para eu colocar o funcionamento do cérebro no computador? Bom, isso vai muito com estudos na área de psicologia. Tá? O movimento behaviorista, liderado por John Watson, ele rejeitava qualquer teoria que envolvesse processos mentais, com base no fato de que a introspecção não poderia fornecer evidência confiável. Os behavioristas insistiam em estudar apenas as medidas objetivas das percepções, chamados estímulos, dada uma ação resultante, ou seja, uma resposta. Você dá um estímulo e analisa a resposta. É o máximo que você consegue fazer. Os behavioristas, no estudo de processos mentais, eles rejeitavam a existência de ideias inatas. Tá? Não tem como você modelar isso. Por outro lado, autores como William James e Kenneth Craig, em 1943, desenvolveram a chamada psicologia cognitiva, que defendia a possibilidade de estabelecer uma forma de inferência de lógica da inconsciente. Donald Broadbent, em 1958, mostrou que modelos de computadores podiam ser usados para tratar a psicologia da memória, a linguagem e o pensamento lógico, como parte da ciência cognitiva. Então, essas bases behavioristas da linguagem foram propostas por Skinner, em 1957. Esse modelo behaviorista, que nega a existência de uma possibilidade de você fazer um mapeamento, uma inferência de como funciona o processo mental, eles foram criticados por Noam Chomsky, um linguista, que mostrou que os behavioristas eles não conseguiam explicar como uma criança consegue aprender e formar frases que ela nunca tinha ouvido antes. Ou seja, o behaviorismo falha em lidar com a questão da criatividade na linguagem. O ritmo que as crianças adquirem palavras e gramática é extraordinariamente rápido para ser explicado apenas pelos processos de linguagem. Ou seja, ela aprende aquilo não é só pelo que ela ouviu, ela consegue concatenar alguma coisa lá dentro da cabeça dela. O que Chomsky chama de pobreza de estímulo. Ou seja, não há estímulo suficiente para tanta criatividade. A língua não se trata de um repositório de perguntas e respostas que a criança vai lá e consulta aquele repositório. Não se limita a isso. O cérebro tem que conter um algoritmo que consiga construir um número infinito de frases a partir de uma lista finita de palavras. A esse algoritmo é que o Chomsky vai dar o nome de gramática universal. Então, veja, tem um algoritmo aqui no nosso cérebro. O modelo de Chomsky era formal o suficiente para poder ser programado. A linguística moderna e a inteligência artificial, elas nascem juntas.
elas se encontram num campo chamado de processamento de linguagem natural. Uma outra área que ele vai falar também aqui é a parte da teoria de controle, que foi explorada aí pelo Norbert Wiener. Em 1948, escreveu um livro muito popular chamado Cibernética, que despertou a atenção do público em geral para a possibilidade de máquinas pensantes. E ele criticava justamente o movimento behaviorista, né? Porque para ele é possível mapear o cérebro, né? Ross Ashby, em Design for a Brain, do mesmo ano, de 48, ele descreveu a possibilidade de criação de uma mente dotada de mecanismos homeostáticos de controle, capazes de maximizarem uma função objetiva. Essa abordagem de controle, que está na origem da inteligência artificial, ela foi, contudo, abandonada, porque ela é muito baseada em cálculo, em álgebra de matrizes e fundamentada na teoria de controle. Isso era adequado para determinados sistemas em que há um conjunto fixo de variáveis contínuas, enquanto que a inteligência artificial ela foi criada em parte para escapar a essas limitações. As ferramentas de inferência lógica e computação permitiram que os pesquisadores de IA considerassem alguns problemas como linguagem, visão, planejamento, que não se enquadravam nessa área de teoria de controle. Ou seja, essa área de teoria de controle acabou ficando muito pequena para comportar o tipo de problemas que a IA estava se dedicando. Warren McCulloch e Walter Pitts, em 1943, eles fizeram o primeiro modelo de neurônio artificial, no qual cada neurônio possui dois estados, o ligado e o desligado, com a troca de estado sendo uma função do estímulo dos neurônios vizinhos. Eles configuraram uma rede de neurônios simples, pequena, conectados para ser configurado para calcular qualquer função computável. Eles demonstraram uma regra de atualização simples para modificar as intensidades de conexão dos neurônios. Marvin Minsky e Dean Edmonds, de Harvard, em 1959, eles construíram o primeiro computador com redes neurais, simulando uma rede neural, com válvulas eletrônicas, simulando uma rede de 40 neurônios. Em 1950, o Alan Turing publicou aquele teste, o teste de Turing. Em 1956, um seminário foi realizado em Dartmouth, reunindo pesquisadores que evidenciaram a necessidade, os avanços dessas pesquisas e a necessidade de configurar um campo como um ramo da ciência de IA, o campo da IA como um ramo da ciência da computação. Em 58, John McCarthy, do MIT, criou a linguagem Lisp, que se tornaria a linguagem padrão em inteligência artificial nos próximos 30 anos, então de 58 até 88. Em 1958, Frank Rosenblatt, do Cornell Aeronautical Laboratory, criou os perceptrons, que pode ser visto como um tipo mais simples de rede neural feed-forward, um classificador linear. Então você tem aí nesses anos 50, 60, o otimismo na área é evidente. Herbert Simon, em 1957, ele declarou o seguinte: não é meu objetivo surpreendê-los ou chocá-los, mas o modo mais simples de resumir tudo isso é dizer que agora existem no mundo máquinas que pensam, aprendem e criam. Além disso, sua capacidade de realizar essas atividades está crescendo rapidamente, até o ponto que, em um futuro visível, no qual a variedade de problemas com que eles poderão lidar será correspondente à variedade de problemas com quais lida a mente humana. Então ele previu que em 10 anos um computador venceria um campeão mundial de xadrez. Em 1957. Em 10 anos venceria. Isso só veio a ocorrer 40 anos depois. Em 97, quando o computador da IBM, o Deep Blue, ganhou o Kasparov. Então, nitidamente, aí nos anos 50 e 60, há um excesso de confiança. Isso deve ao quê? Se deve ao fato de que os primeiros sistemas de IA eram baseados em tarefas simples. Então eles imaginavam que quando você jogasse tarefas complicadas, que o desempenho ia ser comparável. Mas não é isso que aconteceu. Esses sistemas acabaram falhando desastrosamente quando experimentados em conjuntos de problemas mais extensos ou problemas mais difíceis. Sistemas tradutores, por exemplo, se imaginava que bastaria você ter um dicionário,
traduzindo uma palavra para outra, você programar um conjunto de regras gramaticais, né, para conjugar os verbos e tal, e pronto, você teria um tradutor. A realidade é diferente disso. Você tem que ter um sistema que ele consiga entender o contexto, o que está sendo dito, para ele tentar buscar a melhor tradução. Então, porque uma mesma palavra pode ter vários significados. Você tem que entender qual é o contexto para saber qual o significado que você vai usar. Então, esses sistemas são mais complexos, não era tão simples quanto se imaginava. Então, essa frustração ela acabou revertendo em falta de apoio de pesquisa. Em 66, diante do fracasso dessas pesquisas, o governo americano suspendeu toda a subvenção para pesquisa de inteligência artificial, investimento público, em tradutores automáticos. Em 73, foi o governo britânico. Ele encerrou o apoio à pesquisa de inteligência artificial nas universidades, com exceção de duas. Bom, o próximo passo disso foi o desenvolvimento, então, de sistemas especialistas. Já que não dá para fazer uma coisa muito geral, vamos focar em problemas específicos. Feigenbaum, em Stanford, em 1971, ele desenvolveu um sistema na área de diagnóstico médico para detectar infecções sanguíneas. Um primeiro sistema especialista comercial bem-sucedido foi usado pela DEC, fábrica de computadores, em 1986, para configurar pedidos de novos computadores pelos clientes. Né? Em 81, o Japão anunciou um programa de quinta geração em inteligência artificial, um plano de 10 anos para montar computadores inteligentes, mas a meta não foi alcançada. Tá? Então, essa década de 80 foi marcada pelo que se chama de inverno da inteligência artificial, em que a maioria das empresas não conseguiu cumprir as metas ambiciosas que elas estabeleceram. No final dos anos 80, pelo menos 4 grupos diferentes reinventaram o algoritmo de aprendizado por retroprogramação. Esse algoritmo havia sido descoberto lá em 1969. Então, e ele usava várias camadas de neurônios. Então, isso foi aperfeiçoado e começou a melhorar os resultados. Na área de processamento de linguagem natural, modelos baseados em modelos ocultos de Markov, quer dizer, você passou a ter um novo tratamento matemático para essa área, segue uma teoria matemática muito mais rigorosa e, além disso, dispõe de um conjunto muito maior de dados do que tinha lá nos anos 60. Então, tudo isso, um maior rigor matemático nos modelos usados e um maior volume de dados, isso acabou a produzir gradativamente melhores resultados. Então, apesar desse sucesso, alguns pesquisadores influentes da inteligência artificial, incluindo o John McCarthy, o Marvin Minsky, eles expressaram em 2004 um descontentamento com a evolução da inteligência artificial, porque a inteligência artificial estava se dedicando para a área de sistemas especialistas. Né? Para ele, isso tinha se dar menos ênfase nessa área e voltar o foco para as raízes da origem da IA, que é obter sistemas mais gerais, máquinas que pensam, que aprendam e que criam, o que passou a ser chamado de IA de nível humano. Em 2007 foi realizado um primeiro seminário sobre inteligência artificial geral, que tem suas origens em um algoritmo proposto por Solomonoff, que foi um dos participantes daquela conferência de Dartmouth em 56. Um ponto central nessa meta está não apenas em melhorar os algoritmos, mas em aumentar o volume de dados. Existe um estudo de Banco e Brill, de 2001, que ele mostra que um algoritmo medíocre, com 100 milhões de palavras de treinamentos, né, usados no treinamento, 100 milhões de palavras, com dados não rotulados, ele supera o melhor algoritmo conhecido com 1 milhão de palavras. Então, veja, eu posso compensar um algoritmo ruim com um volume maior de dados, de treinamento. Isso faz com que o meu modelo acerte mais.
Então ele termina então dizendo uma série de áreas onde a IA já está presente com empresas comerciais e com sistemas funcionais, né? Ele cita o caso de carros autônomos, sistemas de reconhecimento de voz, sistemas de reconhecimento de face, chatbots para companhias aéreas, para atendimento ao cliente, né? Robôs, né? Sistema de planejamento autônomo, ele cita os sistemas usados na exploração de Marte, tá? Sistemas na área de jogos, como xadrez. Hoje os sistemas de xadrez eles ganham de qualquer campeão mundial. Não é mais uma coisa. O Kasparov foi uma só. Agora não, agora ele não tem mais como ganhar do computador em xadrez. Sistemas de combate a spams também está muito presente aí nos e-mails. Planejamento logístico, ele cita a questão da guerra do Golfo dos Estados Unidos, que foi usado. E sistemas de tradução automática, que melhoraram bastante os resultados. Então é isso. Muito obrigado, então.